Olá pessoal, chegamos à sexta-feira, né? Terminando mais uma semana, terminando o estudo do livro de Joel. Tem sido um estudo maravilhoso, né? Aprender sobre esse livro que muitas vezes nós acabamos se esquecendo. O título da semana foi o seguinte: Um Deus Santo e Justo, com base no livro de Joel. O verso para memorizar: O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem a sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Joel 2:11. Verdade. A lição trouxe uma coisa interessante, o significado do nome de Joel, que significa o Senhor é Deus. E é um nome muito apropriado para o livro de Joel, que falou justamente sobre que só Deus é justo, que Ele é soberano sobre a terra, que a vida de todos os seres humanos pertence a Ele, a história de todas as pessoas que passaram por aqui pertence a Ele e são dele. E a lição também nos chamou a atenção sobre uma coisa interessante. Falou que às vezes nós estamos vivendo uma religião apenas de pensamento, uma religião de pouca presença de Deus. O livro de Joel, vocês podem ver que fala muito sobre a presença de Deus, a presença viva de Deus em nós e por ocasião da sua vinda, quando Ele morará aqui conosco. E fala uma coisa interessantíssima, que a Bíblia, somente a Bíblia deveria ser pregada nos púlpitos. Porque às vezes tem muitas pessoas que têm ido para a igreja ansiando pela presença única de Deus. E às vezes as pessoas que vão lá na frente têm usado a palavra de Deus, às vezes para colocar ideias próprias, ou até mesmo para pregar teorias que estão vinculadas à realidade atual do mundo, vinculando a igreja ao mundo e esquecendo de que a palavra de Deus é justamente a presença de Deus física para nós. E isso é muito interessante. A Bíblia a gente pode tocar, né? A gente pode tocar nela, e a palavra de Deus é o próprio Deus para nós. E isso é muito interessante. Um outro fator que a gente tem que ter em mente: o livro de Joel é totalmente atual. Foi escrito há mais de 2000 anos atrás e é totalmente atual. Fala das profecias do tempo para hoje. Fala sobre profecias espirituais e profecias materiais também. Que o Espírito de Deus está conosco, que Deus nos guia, que Deus nos dá tudo o que nós precisamos, que Ele cuida de nós e que por final nós teremos um presente por ter a sua presença hoje só em Espírito. O presente será morar com Ele lado a lado, seremos vizinhos do Deus Altíssimo. Eu quero estar lá com fé em Deus. Também quero. A lição de jovens tem por título O Perigo da Ignorância. Para concluirmos esse estudo da semana, nós vamos fazer uma análise em relação a uma história, que é o seguinte: lá nos altos da Papua Nova Guiné existia um jovem que num momento lá tem a cerimônia da iniciação, que é durante, eu não sei explicar porque não é o tema da lição, mas naquele momento dessa cerimônia foi avisado para ele os riscos que haveriam dele se envolver com as civilizações circunvizinhas, porque o seu pai havia sido um guerreiro muito valente que matou inúmeras dessas pessoas nos conflitos lá entre as tribos que havia. Então disse que não era interessante acontecer isso. Mas ele, por ser um jovem estudado, que tinha se desenvolvido, conhecido, trabalhava na cidade, ele considerou isso como algo ultrapassado, como uma ignorância por parte da tribo, que deveriam ser feitos considerou que deveriam ser feitos casamentos, que eles deveriam se enturmar. Só que certa vez ele resolveu fazer algo desse tipo e saiu com o pessoal de uma tribo vizinha. Aconteceu que uma daquelas pessoas que estavam no grupo envenenou sua bebida e ele veio a morrer. Muitos de nós hoje estamos considerando a Bíblia como esse rapaz considerava os princípios antigos, os princípios da sua aldeia. E ao desconsiderarmos esses princípios e acharmos antigos, a lição nos diz o seguinte: que nós estamos caminhando para a nossa própria destruição. Nossa, tá um link muito bom. Ao desconsiderar o fato do que é vida e do que é morte. E isso nos faz caminhar rumo à destruição. Ao considerarmos que a Bíblia já passou, que todos esses ensinamentos eram para o povo antigo, está ultrapassado, né? Nós estamos caminhando para a nossa destruição, infelizmente. Mas nós vemos que os cumprimentos das profecias que estão em vários livros, inclusive no livro de Joel que estudamos, e a vinda iminente de Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento, nos faz perceber que é muito atual isso. É muito atual, eu digo mais, é futuro, porque tem algumas profecias que ainda irão acontecer, e tem algumas coisas que só acontecerão futuramente, então é bem mais que atual. Pois é. Então, o próprio Pedro, depois da experiência que ele teve no Monte das Transfigurações, ele escreveu dizendo que as palavras dos profetas são como lâmpadas
que iluminam o mundo e nos ensinam a viver. Então, é o seguinte, pessoal, as profecias estão aí diante dos nossos olhos, se cumprindo, como as profecias de Joel que já foram cumpridas. Cabe a nós decidirmos se nós aceitamos. Não temos nem por que não aceitar. Se não aceitarmos, problema. Como é que nós iremos pagar com a nossa vida? Então, cabe a você refletir. A Bíblia é algo atual ou é algo ultrapassado? As profecias realmente têm se cumprido ou não? Que nós possamos refletir nesse livro de Joel, que foi maravilhoso, e possamos, assim, observar as profecias e, a partir daí, ver que a vinda de Jesus Cristo está iminente e que nós precisamos estar preparados. E que essa vinda vai representar a nossa salvação, não a nossa perdição. É isso aí, Isso pessoal. tem em mente. Valeu, pessoal. Até semana que vem.